Bom, para entender um pouco sobre a ascensão de Hitler e do Partido Nazista, a gente tem que voltar um pouco para o fim da Primeira Guerra Mundial. Quando a Alemanha assina o Tratado de Versalhes em 1818, ela é obrigada a pagar uma dívida de reparação imensa para a França e para a Inglaterra. E isso causa, né, sem falar que o país entra em uma recessão absurda, falta de emprego, uma inflação altíssima. Existem histórias, né, que diziam que era mais fácil queimar dinheiro do que queimar lenha na Alemanha, porque era muito caro, o dinheiro não comprava, né, a lenha e tudo mais. E, né, todos esses problemas depois da Primeira Guerra Mundial trouxe um sentimento dos alemães de injustiça, né, tipo, que a reparação, realmente a reparação que a França e a Inglaterra depois na Alemanha foi muito alta, e é considerado, né, por alguns historiadores, um dos grandes motivos da ascensão do extremismo aqui na Alemanha, principalmente pelo Partido Nazista. E Hitler, ele serviu na Primeira Guerra Mundial, e depois que ele foi dispensado do exército, ele veio morar aqui em Munique. Ele morou bastantes anos aqui, tem um apartamento que hoje, não sei se ainda é um apartamento ou se converteu para alguma coisa histórica, mas ele tinha o fundo, né, era bancado por um financiador na época, e o Hitler trabalhava praticamente para o Partido Nazista. O Partido Nazista chama-se Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Tanto é que tem muita gente aí que joga notícia falsa dizendo que tipo, Hitler era comunista e tudo mais, mas pelo contrário. Mas esse câmera aqui tá complicado. Pronto, já arrumei. E o que a história diz é o seguinte, né? A região da Bavária sempre foi uma região muito conservadora. E depois da Primeira Guerra Mundial, em 1818, a monarquia bávara ela cai. Ela cai, não só a monarquia bávara, como a monarquia alemã como um todo. E a gente tem o início da República de Weimar. E tipo assim, contando com todos os aspectos que eu falei, da inflação, da dificuldade de vida e tudo mais, aqui na Alemanha, né, as pessoas estavam muito infelizes com o governo da República de Weimar. E Hitler usava isso ao seu favor. O que pouca gente conta, o que aconteceu aqui em Munique, é que houve uma revolução socialista, que durou apenas 2 semanas aqui na cidade. Então, os socialistas, foi em 1919, se eu não me engano, é isso. Em 1919, os socialistas tomam o poder, uma mistura de socialistas com anarquistas. Eles tomam o poder aqui em Munique, porém, eles eram muito bons em estudos socialistas e tudo mais, baseado na Revolução Russa, mas eles não tinham nenhuma experiência prática em governar, né? E foi uma bagunça, o povo que já era conservador ficou mais conservador ainda. Eles tentaram tirar várias propriedades de pessoas que vivem tentou tirar várias propriedades de pessoas que moravam aqui, e isso criou um sentimento muito forte de anticomunismo. E isso ajudou bastante o Partido Nazista a ganhar força aqui em Munique. O Hitler, ele, além de ser radical em relação aos judeus, né, um antissemita nato, ele também era muito contra o comunismo e o socialismo. E ele usou isso como para se vangloriar e ganhar força política aqui. Em 1923, o Hitler ele deu o tal do putsch da cervejaria, né, que seria o golpe da cervejaria. Essa cervejaria não existe mais, acho que eu falei antes no outro vídeo. Essa cervejaria não existe mais. E ele chegou, parece que estava tendo uma reunião de vários integrantes do governo aqui da Baviera, de Munique. Ele chegou lá com vários integrantes nazistas armados, deu um tiro para cima e disse que ele estava começando uma revolução. A ideia dele era começar uma revolução aqui em Munique e marchar até Berlim para tomar o poder. Muito parecido com o que o Mussolini fez, né? Ele se baseou muito a marcha que o Mussolini fez até Roma. Só que não deu certo. Após ele sair da cervejaria, todos os integrantes que estavam ali, eles avisaram as autoridades federais, e a polícia e o exército veio aqui em Munique. Foram 2 dias de lutas. Essa região foi onde eles lutaram, né? Parece que morreram 13 ou 10, entre 10 a 13 integrantes do Partido Nazista aqui, e o Hitler foi preso. E esses integrantes foram considerados mártires depois que o Hitler subiu no poder em 1933.
E esse golpe que Hitler tentou dar foi, tipo assim, foi muito bem coberto pela mídia naquela época. E foi quando o Hitler ganhou uma sessão nacional. E durante a sua defesa, né, ele foi julgado por traição. Ele fez discursos muito afamados contra, né, contra as outras nações, pelo orgulho alemão, e que o que ele estava fazendo era uma luta pelo povo alemão, porque ele amava o povo alemão e eles tinham que subir o poder, enfim, não aceitar pagar a França, a Inglaterra pela perda da guerra, da Primeira Guerra Mundial. E Hitler fica apenas, acho que 9 meses preso. E enquanto ele ficou 9 meses preso, ele escreveu aquele livro que chama Minha Luta, Mein Kampf. E nesse livro foi quando Hitler mudou completamente de ideia, porque ele pensava que para entrar no poder ele tinha que dar um golpe de Estado. Só que ele percebeu que ele não ia conseguir fazer isso. Então a ideia dele qual que foi? A ideia dele foi entrar, justamente usar o marketing, a campanha política para poder ganhar força. E foi essencial para o Partido Nazista crescer. Né? Ele, em 1933 ele entra no poder na Alemanha, né? Aos poucos ele vai se tornando autoritário e controla completamente, muda as leis no parlamento, ele domina o judiciário, e ele transforma esse lugar aqui num lugar meio que tipo, onde teve mártir, eu não sei como dizer, seria meio que um santuário. Então todas as pessoas que passavam aqui, elas eram obrigadas a fazer a saudação nazista, e quem não era tinha punição, né? Então dizem que muitos alemães, eles para fazer meio que protesto, né, contra os nazistas e tudo mais, eram poucos, mas faziam, eles não passavam por aqui, eles davam volta desviada desse monumento. E Hitler várias vezes, quando vinha para Munique, ele fazia discurso lá atrás, né, lá em cima, e essa praça aqui enchia, lotava de gente. Acho que dá pra ver vídeos, eu tenho fotos, né, eu vou ver se eu acho fotos depois dele aqui, mas é bem interessante imaginar, né, tipo, eu tô num lugar onde, como fala, a história aconteceu. Bom, espero que vocês tenham gostado um pouco aí da explicação da história.